Olá! Sejam bem-vindos ao canal Pense Rápido. No vídeo de hoje teremos 15 perguntas do tipo verdadeiro ou falso de diversos temas. Se você gosta de aprender coisas novas de forma divertida e gratuita, então inscreva-se aqui no canal e ative o sininho de notificações, assim você é avisado sempre que um novo vídeo for postado. Não esqueça de deixar seu like, isso ajuda muito o canal a crescer. Preparados para o desafio? Fique até o final do vídeo para ver quantas você acerta. Vamos começar. Pergunta 1. As Cataratas do Iguaçu estão localizadas no estado do Paraná. Verdadeiro ou falso? Resposta correta. Verdadeiro. Cataratas do Iguaçu é um conjunto de cerca de 275 quedas de água no Rio Iguaçu. Localizada entre o Parque Nacional do Iguaçu, Paraná, no Brasil, e o Parque Nacional Iguaçu em Misiones, na Argentina, na fronteira entre os dois países. A área total de ambos os parques nacionais corresponde a 250 mil hectares de floresta subtropical e é considerada patrimônio natural da humanidade. Pergunta 2. Popa é o nome da parte da frente do navio. Verdadeiro ou falso? Resposta correta. Falso. A popa é a parte traseira de uma embarcação. Ela também é chamada de ré e é caracterizada pela área construída que vai das aletas da embarcação até o painel de popa. O termo é erroneamente utilizado para falar de forma genérica de toda a parte da embarcação que vai de meia nau até a popa. Pergunta 3. No Império Romano a urina era usada para lavar a boca e escovar os dentes. Verdadeiro ou falso? Resposta correta. Verdadeiro. De acordo com os romanos, a urina, tanto a humana quanto a de animais, tinha uma relevância inusitada. Eles acreditavam que o líquido preservava os dentes e os deixava mais brancos. Eles usavam a urina como enxaguante bucal e a misturavam a pedra pómez para fazer um creme dental. O costume foi além da era romana e durou até o século XVIII. Pergunta 4. A Primeira Guerra Mundial ocorreu entre os anos de 1939 a 1945. Verdadeiro ou falso? Resposta correta. Falso. A Primeira Guerra Mundial foi um conflito ocorrido entre 1914 e 1918 que envolveu vários países e terminou com a assinatura do Tratado de Versalhes, em 1919. A Batalha de Verdun foi uma das mais importantes da Primeira Guerra Mundial e ocorreu em abril de 1916. Pergunta 5. A tabela periódica possui 118 elementos químicos no total. Verdadeiro ou falso? Resposta correta. Verdadeiro. A tabela periódica é um modelo que agrupa todos os elementos químicos conhecidos e suas propriedades. No total, a tabela periódica possui 118 elementos químicos, 92 naturais e 26 artificiais. Pergunta 6. Lisboa é a capital de Portugal. Verdadeiro ou falso? Resposta correta. Verdadeiro. Portugal é um país europeu situado na Península Ibérica, onde faz fronteira com a Espanha e é banhado pelas águas do Atlântico.
É considerado um dos países mais antigos do continente. Sua capital é Lisboa, também a sua cidade mais populosa. Pergunta 7. O osso malar está localizado na coluna do esqueleto humano. Verdadeiro ou falso? Resposta correta. Falso. O osso malar ou zigomático, conhecido também pela denominação popular, osso da bochecha, dá sustentação óssea facial neste nível. É situado na parte lateral superior do rosto e forma a proeminência da bochecha. Pergunta 8. Nictofobia é o medo de altura. Verdadeiro ou falso? Resposta correta. Falso. A fobia é o sentimento de ansiedade ou pânico que é caracterizado por um medo específico. O medo do escuro é denominado como nictofobia. Portanto, a nictofobia é medo exacerbado do escuro ou da noite. A fobia pode gerar o desenvolvimento de um quadro de depressão, de ansiedade ou de pânico. Pergunta 9. A Revolução Farroupilha aconteceu no Rio Grande do Sul entre os anos de 1835 a 1845. Verdadeiro ou falso? Resposta correta. Verdadeiro. Guerra dos Farrapos ou Revolução Farroupilha foi como ficou conhecida a Revolução ou Guerra Regional, de caráter republicano, contra o governo imperial do Brasil, na então província de São Pedro do Rio Grande do Sul, e que resultou na declaração de independência da província como Estado republicano, dando origem à República Rio-Grandense. Estendeu-se de 20 de setembro de 1835 a 1º de março de 1845. Pergunta 10. Colômbia é banhada pelo Oceano Atlântico e Pacífico. Verdadeiro ou falso? Resposta correta. Verdadeiro. Localizada no extremo noroeste da América do Sul, a Colômbia é o único país do continente com costas banhadas pelos dois oceanos, Oceano Atlântico, Mar do Caribe, e Oceano Pacífico. Tem aproximadamente 2.900 quilômetros de costa e quase 300 praias. Pergunta 11. O Pico 31 de Março é o ponto mais alto do Brasil. Verdadeiro ou falso? Resposta correta. Falso. O Pico da Neblina, localizado no norte do estado do Amazonas, na Serra do Imeri, é o ponto mais alto do Brasil com 2.995,30 metros de altitude, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, de 2015. Pergunta 12. As terras que hoje correspondem ao território do Tocantins faziam parte do estado do Maranhão até 1988. Verdadeiro ou falso? Resposta correta. Falso. O Tocantins é o mais novo dos estados brasileiros. Foi criado em 1988, com a promulgação da Constituição Brasileira. Antes, as terras que hoje correspondem ao território do Tocantins faziam parte do estado de Goiás. Pergunta 13. Brasília foi inaugurada em 21 de abril de 1960. Verdadeiro ou falso? Resposta correta.
Verdadeiro. Em 21 de abril de 1960, Brasília nascia para o mundo e para sua gente. Com os projetos urbanístico de Lúcio Costa e o arquitetônico de Oscar Niemeyer, surgia uma cidade sob formas inovadoras, diferente de tudo já feito até então. Pergunta 14. A moeda corrente oficial da Índia é o rublo. Verdadeiro ou falso? Resposta correta. Falso. A rúpia indiana é a moeda corrente oficial da Índia. Uma rúpia divide-se em 100 paisas. Existem moedas de 5, 10, 20, 25 e 50 paisas e de 1, 2 e 5 rúpias. Existem notas de 1, 2, 5, 10, 20, 50 e 100 rúpias. Pergunta 15. Enologia é a ciência que estuda o vinho. Verdadeiro ou falso? Resposta correta. Verdadeiro. Enologia é a ciência que estuda aquilo que está relacionado com a produção e conservação de vinho, desde o plantio, escolha do solo, colheita da uva, produção, envelhecimento, engarrafamento e venda. Pergunta bônus. O país mais populoso do mundo é a China. Verdadeiro ou falso? Se você souber, responde nos comentários. Um abraço e até o próximo vídeo.